Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos começar aqui a live já já, esperar o pessoal entrar para que a gente possa falar um pouquinho sobre preenchimento labial, tirar todas as dúvidas, sobre preenchimento, falar sobre ácido hialurônico. Já recebi algumas. Grande Carlos. Não tô tão feio assim não, ó. Tô com a cara aqui ainda novinha. Bianca, grande beijo. Cláudio, um abraço. Esperando aí um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar a falar sobre preenchimento labial. Recebi algumas perguntas. É, Vou falar um pouquinho como é que eu faço em relação aos preenchimentos, como é que eu trabalho. Então vamos esperando mais um pouquinho aí o pessoal entrar. E aí vamos discutir bastante sobre preenchimento, que tem muita coisa aí, pessoal, falando muito sobre lábios muito volumosos, pouco volumosos. Então a ideia hoje é conversar um pouquinho, saber o que vocês acham também sobre esse momento, né, da harmonização, todo mundo querendo fazer lábio e tudo mais. Então vamos lá, gente. Já tem um pessoalzinho aí entrando. Lourdinha acabou de entrar, grande beijo, um abraço, paciente minha também. Camila, Marne, grande abraço. Diogo, meu amigo, grande abraço. Vamos lá, vamos começar, né? Primeiro a gente tem que entender para que serve o preenchimento com ácido hialurônico, né? O preenchimento com ácido hialurônico, ele serve para atenuar aquelas rugas estáticas, são as rugas paradas, as rugas que não têm a ver com o músculo, diferente do Botox, que trata as rugas de expressão, aquela quando você levanta a sobrancelha, abaixa, faz cara de zangada, aí aparece aquelas ruguinhas aqui na testa, e essas são tratadas com Botox. O preenchimento, normalmente a gente faz em região de olheiras, a gente faz em região de bigode chinês, suco nasogeniano, fazemos volumização de malar, mento, mandíbula, melhoramos a boca e hoje nosso tema principal é o preenchimento labial. E a gente sabe que com o passar dos anos a gente começa a perder algumas estruturas da face. E com o lábio não é diferente. A gente perde o volume, um pouquinho o volume do lábio, os lábios vão ficando menores. Eu recebo muito no consultório pessoas que vêm para mim com essa queixa. Ah, eu tinha um lábio assim e com o tempo ele diminuiu, tem como eu repor isso? Tem. O ácido hialurônico vai repor esse lábio, ou aquela pessoa que tem um lábio mais fininho e tenha a vontade de aumentar o lábio para ficar com um lábio mais harmônico. Então a gente tem que saber que o ácido hialurônico é uma substância biocompatível, uma substância que você já tem dentro do seu organismo. Então ela vai ser bem tolerada, não vai ter problemas de alergia. Então você vai poder usar, seja em qual parte da face. O importante é o profissional saber o que está fazendo, o tipo de ácido e como ele vai utilizar aquele ácido ali naquela região da face, né? Então, assim, o ácido hialurônico veio exatamente para isso, para repor o volume perdido. E o lábio, a gente perde com uma facilidade, a gente vai ficando mais velho e vai perdendo o lábio, fica com aquela boquinha mais triste, aquela boquinha um pouquinho para baixo, e aí a gente acaba que tem que volumizar, harmonizar de uma forma. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é em que é formado o lábio, né? Vou ver se eu consigo botar aqui uma foto pra gente, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, entender o que é o lábio em si, né? O preenchimento labial. Tô tentando colocar aqui, mas eu não tô conseguindo.
Daqui a pouco eu vou responder essas perguntinhas aí que estão chegando. Já vi que aqui me fizeram uma pergunta. Então vamos lá. Para a gente conseguir entender, vamos entender que o lábio ele é formado por corpo, que é a parte principal, onde normalmente passa um batom, que seria o lábio mesmo. Contorno, que é toda a parte em volta dos lábios. O arco do cupido, que é esse coraçãozinho que a gente tem aqui na boca, né? Que faz esse Vzinho aqui. O filtro labial e as comissuras labiais, né? As comissuras labiais, que é o cantinho aqui da boca. E algumas pessoas ainda têm a linha perioral, que se chama de código de barra, que é aquelas ruguinhas que dão aqui na boca. Isso tudo, o ácido hialurônico, preenchimento, vai melhorar. A gente vai conseguir melhorar com o preenchimento toda essa parte do lábio, tanto o corpo, quanto o contorno, quanto o filtro, como eu falei, que com o tempo começa a reverter aqui o canto da boca, a comissura, a gente consegue voltar ele, dando um aspecto mais de jovem, um aspecto mais bonito, mais saudável. Então a gente pode dizer que o preenchimento veio exatamente para isso, para melhorar a sua harmonia facial. E os preenchedores existem vários tipos. Tem pessoa que me pergunta: Rafael, se eu for colocar uma seringa de ácido hialurônico, eu não vou ficar com um bocão? Não, vai depender do tipo de preenchedor que o profissional escolher para usar ali. A gente tem preenchedores que a gente pode classificar como superficiais, médios e profundos. Profundos seriam os mais para volumizar a face, né? Que seria mais para a parte óssea, malar, mento, que é o queixo, mandíbula, para deixar aquele rosto mais quadrado. Então, se a gente só quer dar uma hidratada no lábio, a pessoa já tem um lábio volumoso, só quer dar uma hidratada, tá com o lábio bem craquelado, aquelas ruguinhas periorais, que são os códigos de barra, a gente pode usar um ácido, de repente, que a gente chama menos reticulado, um ácido mais fluidozinho, vamos dizer assim, que ele vai só hidratar o seu lábio, vai melhorar o contorno do seu lábio, vai melhorar a qualidade da pele ali do lábio, deixando ele menos craquelado, sem dar o volume. Uma pessoa que de repente tem uma assimetria, tem um lábio superior maior que inferior, eu posso usar um pouquinho mais no inferior, de repente não mexer tanto no superior? Pode. Cada caso é um caso, a gente tem que avaliar cada lábio de uma forma, porque cada lábio tem uma forma, as pessoas são diferentes, os lábios não são iguais, existem assimetrias, tem pessoa que tem um lábio superior maior que inferior, ou vice-versa, a gente pode equilibrar. Então, hoje, que me procuram muito no consultório é para volumizar mesmo, aumentar os lábios. Aí me perguntam assim, uma pergunta que eu recebi que eu já vou aqui para responder. Eu posso colocar 2 seringas no lábio? Você pode. Eu particularmente não indico fazer isso de uma vez. Eu normalmente faço uma seringa, dou uma volumizada, aumento o seu lábio. Por quê? Porque quando a gente faz o preenchimento dá edema, ele incha um pouquinho. E aí aquela primeira semana esse edema vai saindo, você vai se acostumando, e aí você vai vendo como seria se você botasse mais um pouquinho. E aí na segunda semana você já se acostumou com esse novo lábio, e aí você vai saber de fato se você quer um lábio maior do que aquele que já foi volumizado ou não. Porque se você colocar 2 seringas e por acaso essas 2 seringas no seu lábio, você ficar com um lábio exagerado, você vai ter que retirar. Existe uma enzima que a gente consegue tirar o ácido hialurônico chamado hialuronidase. Mas só que a gente não tem controle de quanto a gente vai tirar. Então você fez uma boca linda, maravilhosa, mas a sua extremamente desarmônica com o seu rosto. Ficou grande, vamos dizer assim. E aí vamos tirar com a hialuronidase. A gente não controla quanto a gente vai tirar. Você vai perder o ácido hialurônico, vai perder todo aquele procedimento que você fez. Então o ideal no preenchimento é fazer uma seringa de cada vez. Eu sempre começo com uma, dou umas 2 semaninhas, 21 dias, para aquilo ali tudo estabilizar, e aí a gente conversa de novo se a gente coloca uma segunda seringa ou não. Lembrando que cada pessoa é um indivíduo, então a gente tem que saber, é individualizado o tratamento. Então assim, às vezes a pessoa quase não tem lábio, então 2 seringas vai ser bom para ela. Às vezes a pessoa já tem um lábio muito volumoso, e aí fica meio esquisito. Eu recebo muitas perguntas assim: não vou ficar com lábio igual da Anitta. A Anitta botou bastante coisa, né? Ela não tinha lábio nenhum, botou, ficou com a boca meio redonda, até não tem desenho. Assim, eu particularmente não gosto. Tem pessoas que gostam. Então, assim, a gente tem que saber. Tem gente que acha bonito e tem gente que acha feio, né? Eu acho que a harmonização é você equilibrar qualquer estrutura da face
onde a gente não tem que ficar olhando para aquela pessoa e falar que tem alguma coisa esquisita, o lábio, o nariz, então assim, tem que estar equilibrado, senão em vez de harmonizar, a gente está desarmonizando, em vez de estar ajudando, a gente está prejudicando. Se a gente faz uma boca muito grande numa pessoa que o rosto não condiz com isso, a gente vai ter que volumizar outras partes, vai ter que equilibrar outras partes para poder harmonizar. E às vezes a queixa principal da pessoa era só o lábio. Grande Fábio Portas, meu mentor aí, ó, acabou de entrar aí, um grande abraço. Deixa eu ver aqui. Falando em assimetria, posso fazer só lábio de cima? Pode. Essa é uma pergunta que me fizeram, acabei de responder. Às vezes a pessoa tem um lábio de baixo, vamos botar assim, um inferior muito maior. A gente pode equilibrar, botar os dois. Normalmente o inferior ele é maior, tá? Pela proporção, a gente tem um inferior maior que o superior. Mas tem gente que gosta de equilibrar, é gosto. Assim, a gente tem que deixar, lógico, ele em função, com selamento, você conseguir fechar ele bonitinho, não ficar aquela boquinha de pato. Mas você pode sim. É possível fazer o preenchimento mais para desenho do que contorno? Tá, se é possível fazer o preenchimento mais para desenho do que mais contorno do que volume. Pode, como eu expliquei. Tem pessoas que já têm um lábio volumoso, mas não tem muito desenho do lábio. Então a gente pode trabalhar em cima disso. Fazer todo o contorno, fazer o filtro labial, fazer o arco do cupido, deixar ele bem desenhadinho, sem problema nenhum. E outra está perguntando a respeito de volumizar a bochecha. É possível? Tá, teve uma pergunta sobre volumização de bochecha dessa área aqui. Na verdade, a gente trabalha a face como um todo. A gente teria que te avaliar. Muitas vezes a gente trabalha nessa parte aqui, que é o malar, existe o MD Code, ou Top Model Look, como as pessoas gostam de dizer hoje em dia. Então a gente pode trabalhar a partir da mandíbula, pode trabalhar essa área assim sem problema. Porque a gente perde, como eu te falei na idade, como eu estava falando antes, com o tempo, a gente vai ficando mais velho e a gente vai perdendo as estruturas, vai perdendo o volume das estruturas da face. Então tudo pode ser volumizado. O importante é o profissional saber o tipo de material que ele está usando, a qualidade desse material para ter o resultado satisfatório. Eu vejo muita gente aí usando um tipo de preenchedor para qualquer coisa. Lógico que não vai ter o resultado que espera. Você tem que olhar e saber. A gente tem diferentes tipos de preenchedores, diferentes tipos como eu falei, de reticulações. Tem um peso molecular diferente que vai influenciar na durabilidade. Tudo isso influencia. Então é importante o profissional saber bem nisso aí. E quando vocês conversarem com um profissional, saber explicar o que vocês querem, o que vocês esperam, para a gente poder, com todo o nosso conhecimento, passar para vocês e ter o resultado satisfatório. Cuidado com a pós-aplicação e o fato de você falar sobre pós-preenchimento, rostos e edemas. Então vamos lá. O Dr. Fábio falou uma coisa interessante e também perguntaram quais os cuidados após a aplicação. Vamos lá. Sempre que a gente faz o preenchimento labial, a principal complicação, vamos dizer assim, não vou dizer complicação, mas o pós-operatório que mais ocorre é dar o edema, que é o inchaço, e os roxinhos. Muito comum pegar algum vasinho e ficar roxo. Isso aí normalmente ele some, ele regride sozinho, mas existe uma pomadinha para tirar o roxo que a gente passa para os pacientes se incomoda muito, mas normalmente uma maquiagem resolve, se for mulher, lógico. Se for homem, a gente passa essa pomadinha para remover o roxo. E o edema normalmente ele regride sozinho. Cuidados pós-operatórios do preenchimento labial. Eu, como qualquer preenchimento, eu peço para ficar 48 horas sem exercício físico, não massagear a área, não colocar gelo na área, nem calor. Na verdade, eu peço para não mexer, deixar como está, e eu vou acompanhando com foto durante 12, 24, 36 horas, sempre acompanhando o paciente, que é importante a gente ter essa conversa depois do procedimento. Não é o paciente ir lá no consultório fazer e você esperar daqui a um tempo ele retornar. Outra pergunta que eu recebi é durabilidade. Durabilidade dos preenchimentos. Isso depende de cada indivíduo, depende de metabolismo, depende do tipo de preenchedor usado, depende da área que for usado, mas uma média são 9 meses. Tem gente que varia de 6 a 12 meses. Eu costumo ficar ali na média. 9 meses é um bom tempo. E o legal do ácido hialurônico é que cada momento você pode recolocar, não tem problema. Você sentiu que está perdendo volume, perdendo a estética, como você
procurou, você pode refazer o procedimento a qualquer tempo. Não tem, tem que fazer agora, só daqui a 6 meses, 9 meses, 2 anos. Não, você pode fazer, não tem problema nenhum. Andréia, respondi sua pergunta, né? Doutora Bianca, grande beijo. Jaque. Deixa eu ver aqui. Seria mais ou menos isso, os cuidados pós-aplicações são esses. Outra coisa que eu já vi e já peguei, paciente fumante tem que tomar cuidado, tá? Não só pelo calor, pela combustão, eu não digo nem pela nicotina, pelo ato de ficar com cigarro na boca. Muitas pessoas apertam e aí, como o ácido ele é modelado, pode ficar um pouquinho assimétrico naquele lado que a pessoa costuma botar o cigarro. E aí pode dar um probleminha, o lábio não ficar totalmente homogêneo. Então isso é uma coisa que eu já até peguei no consultório de um caso de outro colega, que a pessoa fez o preenchimento, chegou lá, realmente o lábio, vamos dizer, a M face aqui do lábio, né, a metade direita era menor que a esquerda, era exatamente aonde ela fazia o uso do cigarro. Isso é uma coisa que aconteceu comigo e eu já percebi, então eu sempre pergunto. Outra coisa que é importante falar, já me perguntaram, existe, deixa eu ler aqui, os riscos. O risco maior que eu digo do preenchimento labial é você ficar apaixonado. Ou você, homem, amar o teu lábio novo e querer nunca mais parar de fazer. Esse é o maior risco. Mas falando tecnicamente, existe o risco. Aqui existem artérias, pode pegar uma artéria, pode dar um edema maior, inchar, mas o profissional bem habilitado ele vai saber sempre contornar essas situações. Existe o risco de existe o risco de necrose, me perguntaram, de isquemia, de parar a circulação? Existe, como qualquer procedimento de harmonização. Mas ele pode ser feito de uma forma que o profissional minimize esses riscos. Pode ser feito com cânulas. Como eu sempre falo, a cânula ela não perfura, ela tem uma ponta romboide. Então a gente consegue fazer um pertuito aqui do lado e entrar com a cânula e preencher o lábio, causando menos edema, menos inchaço, né, que é o edema, menos roxos, que é o hematoma, e aí também sendo mais seguro para o profissional e para o paciente de desviar de uma artéria labial superior, inferior, alguma coisa desse tipo. Por isso que é importante também controlar depois o procedimento, porque a gente consegue controlar a cor, ver se está tudo certinho, saber o que o paciente está sentindo, então é bem legal isso. Deixa eu ver o que o Dr. Fábio botou aqui. Os pacientes entendem por durabilidade que o tratamento ficará do jeito que você deixou por todos nós. Mas gradativamente. Perfeito. A colocação do Dr. Fábio Portas foi perfeita aqui. Quando eu falei 9 meses, não quer dizer que vai ficar 9 meses daquele jeito que você saiu. Como é gradativo, ele vai diminuindo. Com 9 meses, pode ser que você já tenha perdido grande parte desse preenchimento e tem que fazer uma nova aplicação, preencher novamente. Isso não é só no lábio não, tá? Eu digo no rosto todo, na face toda, tá? Tanto bigode chinês, olheira e tudo mais. Me perguntaram o que é pertuito. Então vou explicar aqui numa linguagem mais fácil para vocês. Pertuito, a gente pega uma agulhazinha, é onde a gente vai fazer a entrada da cânula. É como se fosse a porta de entrada. Eu faço um pequeno furo só com o bisel dessa agulha, porque a agulha é pérfuro cortante, então assim, a gente não quer ter esse problema. E aí a cânula, como ela é romboide, a ponta é arredondada, não perfura, é por ali que ela vai entrar. Vai ser a porta de acesso para a cânula, isso em qualquer parte do rosto. Me perguntaram preço, e eu fiz até um vídeo ontem sobre o preço da harmonização, quem não viu, vê lá no IGTV. Preço a gente não pode divulgar. O nosso Conselho Federal não deixa publicar abertamente. Então, sempre que alguém quiser perguntar algum preço, como eu disse lá no vídeo, pergunta em box para mim ou para qualquer outro profissional. Então, pode perguntar em inbox que com certeza vão responder isso aí sem problema nenhum. Não vai precisar esconder preço, porque acho que hoje em dia tudo se equivale, né? O que você tem que procurar, na verdade, não é preço, como eu falei, você tem que procurar profissionais habilitados e com recomendações, né? Que vocês hoje você olham aí e tem muita coisa na rede social, você já vê comentários, as pessoas que realmente merecem a credibilidade.
o efeito a laser dá o mesmo efeito? Lourdinha, não entendi a pergunta. Se feito a laser dá o Ah, se feito a laser dá o mesmo efeito que preenchimento a laser, ou você está falando de clareamento? Porque o laser, na verdade, a gente até usa um laser, mas um laser infravermelho para melhorar a cicatrização, a resposta do organismo ali, para ter uma resposta melhor de cicatrização, para que as células em volta são objetivos diferentes, né? Para a gente ter uma recuperação melhor, diminuir edema, dor, essas coisinhas assim. Se dói a aplicação? Não. A aplicação... Então, vamos lá. Isso foi uma pergunta legal, que eu tinha até pensado em falar e já tinha esquecido. Nós temos a possibilidade de anestesiar o paciente. Então, a gente anestesia intrabucal. Então, quando a gente anestesia, você vai sentir a picadinha da anestesia. Você não vai sentir nenhum procedimento no seu lábio. Diferente de algumas profissões que não podem anestesiar e acabam passando anestésico tópico, aquela pomadinha. E aí fala, preenchimento labial dói muito. Dói porque não foi anestesiado. Se eu posso anestesiar e dar um conforto para você, meu paciente, por que eu não vou dar? Eu anestesio meu paciente, uma anestesia em cada lado, e aí com certeza você não sente nada. É um procedimento que demora em torno de 30, 40 minutos e não vai te tirar da tua rotina diária, só academia mesmo durante 2 dias, exercício físico, nada demais, não vai ter nenhum problema assim não. Eu já vi para aumentar o volume com laser. Eu nunca vi, eu nem sei, desconheço que o laser tenha poder de volumizar, sabe? Vamos botar assim, de preencher na verdade, porque volumizar seria uma parte óssea, vamos dizer assim. O laser ele é utilizado para outros fundamentos, até para pele mesmo, para estimular colágeno, melhor. Qual? O resultado é na hora. Perguntaram se o resultado é na hora. O resultado é na hora. Só que na hora você vai sair um pouquinho mais inchado do que ele vai ficar. Ele vai regredir pelo aquilo que eu te falei, do edema. Então, muitas pessoas, assim, outro dia eu vi até uma chargezinha falando assim, que sai, faça ou não faça lábio? Aí vai e faz o lábio. Sai de lá com ele bem inchado, aí um pouquinho roxo. Na primeira semana já vai estar gostando, na segunda vai estar amando o lábio, na terceira semana já vai estar querendo botar mais, para ter aquele volume que saiu naquele dia no próprio dia do procedimento. Então acaba que incha um pouquinho sim. Acabou de entrar aí a doutora Adriana Senra, grande beijo, minha dupla aí, gente boa, fera na harmonização também. Ela e o doutor Fábio. Então, acho que as dúvidas maiores são essas, foi sobre as técnicas que a gente pode fazer com agulha ou com cânula, lembrando que a agulha deixa um pouquinho mais de edema e é um pouco mais perigoso para acertar algum tipo de artéria, a cânula é menos perigoso. Tem gente que prefere usar agulha e eu muitas vezes uso, tenho um domínio maior da técnica, então assim nunca tive problema. Então eu gosto de refinar, principalmente o contorno a gente sempre faz com agulha, contorno e filtro. E o importante assim, o dentista tem essa facilidade de anestesiar, que você não vai sentir dor. A durabilidade é aquilo que a gente conversou, em torno de 9 meses, vai depender de cada um, de cada paciente, de cada metabolismo. O preço é aquilo que a gente já conversou, inbox, a gente vai poder passar para vocês. Então é importante assim, primeiro, a dica que eu dou para vocês, procura um bom profissional, para que ele possa fazer um plano de tratamento adequado, depois uma anamnese, um exame clínico, e aí vai saber qual preenchedor e tipo de preenchedor para aquilo que você deseja, entendeu? Então a gente pode só hidratar o lábio, a gente pode só fazer o contorno, a gente pode corrigir a simetria, a gente pode aumentar o lábio tanto superior quanto inferior. A gente tem uma gama de opções para fazer para o seu lábio ficar mais bonito e mais harmônico. E pode fazer tudo isso de uma vez só. Então a gente tem que te avaliar como um ser único e ver o que vai ficar bom para você. Avaliar com o nariz, com os olhos, um padrão total. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se falo a pergunta. Preenchimento labial usado por muitos anos pode deixar a boca do paciente mais frouxa? Se a pessoa quiser parar de fazer... entendi. Se a pessoa já fez preenchimento, se ela parar de fazer, a boca vai ficar mais frouxa? Não. Pode ficar menor.
com menos volume, como era antigamente, porque o ácido ele vai sendo absorvido pelo seu organismo. Então ele vai voltar como era. Por exemplo, eu tenho uma boca, vamos supor que eu faço um preenchimento, ela fica o dobro. Se eu não refizer daqui a um tempo, 1 ano, 9 meses, seja o tempo que for, a tendência é diminuir, mas nunca vai diminuir do que era, nunca vai ficar menor do que era. Até porque você tem uma musculatura que em volta da boca, tudo isso influencia. A pergunta é se vai deixar murcho, porque encheu. Ah, tá. Se a pergunta também pode ser isso. Se vai ficar murcha porque encheu e depois como se fosse um balão que murcha. Não, não vai. Não vai ficar pior do que estava, com certeza. Eu tenho certeza que se você fizer, você nunca mais vai deixar de fazer. Você vai ficar... Doutora Adriana já fez aí, pode dizer aí o que ela acha de boca aí, a fera em boca aí também. Aquela Então... pele então não estica? Não, ela não estica. A pele tem uma elasticidade, mas ela não estica e depois vai murchar como um balão. Porque a musculatura, todo o tecido que está ali embaixo vai segurar, pode ficar tranquilo. Oi, Tati, um beijo, obrigado. Tentando caminhar aí, né? Fazer esses videozinhos aqui para tentar tirar essas dúvidas, porque tem muita dúvida de paciente. Eu acho que a gente falar numa linguagem mais popular assim, a gente consegue tirar essas dúvidas, que uma dúvida sua pode ser de qualquer pessoa. Então tem pessoas que têm vergonha de perguntar, então é importante a gente tirar todas essas dúvidas para que deixe isso tudo esclarecido, né? Para pare com medo do que, vou ficar com uma boca enorme. Não, não vai ficar com uma boca enorme. Se tiver com um profissional adequado, ele vai saber exatamente o que é bom para você. Como diz o nome, é harmonização facial, não é desarmonização, que eu tenho visto aí. Então... Você gostou, ficou linda. Obrigado, Lourdinha. Que a Lourdinha tava lá. Foi feito no dia que você estava no meu consultório, Lourdinha. Naquela boca ali, ficou bem legal. E foi um caso aqui, minha esposa tá conversando aqui comigo, tá lendo as perguntas aqui pra mim. Foi uma menina que estava morrendo de medo. A gente ficou 1 hora conversando. E isso é uma coisa interessante também, porque ela tinha herpes. Não que ela estava com herpes, ela já teve herpes. Então assim, o preenchimento labial, por furar, o mecanismo de fazer perfurações pode causar o aparecimento da herpes novamente. Então é legal o profissional sempre passar aquele remedinho, ciclovirantes e tudo mais, e aí controlar isso aí para depois não ter problema. E ela estava com muito medo de fazer, achando que ia ficar absurdo, muito grande, que ela tinha um evento, acho que na segunda-feira, ela tinha um evento no sábado, e hoje ela tá amando, me manda mensagem toda semana, tá adorando. Eu acho que... Grande Rafael Lira, quanto tempo que eu não te vejo, meu amigo. Su, um grande beijo, obrigado pelo elogio. Mari Mancini também, paciente. Todo mundo aí. Então acho que é isso, gente. Acho que o preenchimento labial veio para ficar. Eu acho que a gente não deve nunca generalizar. Não tenho medo, uma seringa de ácido hialurônico é um tiquinho assim, só de ácido hialurônico. Depois eu vou fazer até uma postagem sobre isso, porque às vezes falam, usei 9 seringas, 8 seringas, as pessoas acham que é uma coisa absurda no rosto, não é. Vai depender de cada rosto, de cada objetivo, de cada plano de tratamento, de cada queixa principal. A Mari Mancini tá doida pra fazer. Vamos fazer, Mari, só marcar. Tá me devendo uma visita, é só a gente fazer. Eu acho que o lábio hoje em dia todo mundo acha sensual, então assim, você tem um lábio contornado, um lábio bonito, um lábio harmônico com o seu rosto, faz total diferença, dá um aspecto mais de jovem, menos envelhecido. É importante a gente envelhecer com saúde. E se os procedimentos de harmonização vieram para isso, por que não fazer? Não é investimento, é saúde. Então você conseguir melhorar a sua face, reposicionar tecidos, ter uma qualidade melhor da pele, não só do lábio, digo de todos os procedimentos de harmonização, que tem uma gama de procedimentos, vale super a pena. O importante é fazer sempre com produtos de qualidade. Acho que hoje em dia a grande maioria dos produtos no mercado são produtos bons, existem pesquisas, é aquilo que eu falei, o profissional saber o material que está usando. Diversificar materiais, né, marcas, né? Porque tem muita gente que fala, você faz preenchimento dessa marca, nem sempre uma marca vai ser boa para você. É igual uma marca de roupa, em um fica bonito e outro não fica. Então isso aí é gosto e saber usar.
material, né? Vamos fazer, mano. Aparece, só aparecer. Então eu acho que é isso, a gente conversou bastante sobre preenchimento, lembrando que é um procedimento simples, com anestesia local, você não vai sentir dor, vai sair do nosso consultório tranquilo, andando, vida normal, só vou pedir exercício físico durante 2 dias, vai inchar um pouquinho, pode dar um pouquinho de roxo, isso tudo vai passar com uma semana, depois seu lábio vai inchar um pouquinho, vai começar a diminuir esse edema com uma semana, e aí você vai começar a ver o resultado final de mais ou menos com 2 semanas, já vai estar o resultado final do seu lábio, aquele ácido já vai, vamos dizer assim, assentado, vai estar tudo bonitinho, e aí você vai decidir se você vai querer colocar mais ou não. Normalmente, sim, 90% das pessoas colocam uma seringa, 1,5 no máximo, 2 já fica bem volumoso se você já tiver lábio, né? Não for aquela boca revertida, aquela boca com pouco lábio. Então eu vou encerrar por aqui hoje, vou deixar gravada a live aí para quem quiser ver. Aceito sugestões, críticas para a gente continuar conversando. Toda quinta-feira eu estou me propondo a vir aqui para fazer uma live para que eu possa tirar essas dúvidas, para que a gente possa falar. De repente eu recebi muitas perguntas também de fios de PDO, que são os fios que fazem sustentação. Isso é uma live que eu quero fazer. E aqui vai ser um canal de comunicação com meus pacientes, com profissionais, a gente pode falar. E outra coisa, os profissionais que entraram, eu montei um canal profissional para ajudar no caminho de quem está começando na harmonização ou quem já começou e não sabe como andar. Então chama mentoria.harmonização facial. Lá vou dar sempre umas dicas também nos posts para como você caminhar, como escolher um curso bom, como estudar, para onde andar, como fizeram comigo. Eu me sinto na obrigação de ajudar a quem eu puder ajudar, tanto paciente como profissional. Então agradeço a presença de todos. Grande beijo. Semana que vem, quinta-feira, a gente está aí de novo 20 horas. Depois vou abrir um box aí de perguntas, de sugestões para temas para que a gente possa vir a conversar. Provavelmente eu acho que eu vou falar de fio de PDO pelo grande número de perguntas. Ficou pau a pau o preenchimento de lábio e fios de PDO. E é uma coisa que eu gosto muito, um procedimento que eu gosto muito. Tá bom? Grande beijo. Obrigado a todos por terem participado. Quinta-feira que vem, 20 horas, a gente está aí de novo. E espero faz antes do dia 22. Não, vou fazer, pode ficar tranquilo, pode ficar. Semana que vem eu já vou estar fazendo, se Deus quiser, essa live aí, tá bom? Então, boa noite, beijo. Quem não viu tudo, vou deixar gravado, só ver, vai estar lá no meu stories. Qualquer dúvida, perguntas, sugestões, críticas, me manda inbox que eu vou estar respondendo, tá? Grande beijo, até a próxima, gente.